Olá, tudo bem? Vamos hoje para a nossa segunda aula sobre o Japão, né? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre um pouco da história do Japão, as características gerais do Japão, né? A questão de ser um país, arquipélago, de estrutura geológica recente, pobre em recursos naturais, com restrição de espaço, uma população populoso, né? Com alta densidade demográfica e sujeita a terremotos, tsunamis, né? E falamos um pouco também da história do Japão, né? Desde o Japão medieval, da era dos shoguns, né? O shogunato que a gente chama, né? Passando pelo século XIX, quando termina o modelo dos shoguns e a restauração Meiji, né? Com a recentralização do poder na mão do imperador Mutsuhito. E aí vem a fase de expansionismo imperialista japonês no Pacífico, né? Onde ele entra em guerra com vários países. Culminando lá na Primeira Guerra, né, ele esteve ao lado da Tríplice Entente, né, que foram os que venceram, né? E na Segunda Guerra ele estava ao lado do eixo, né, ao lado da Alemanha e da Itália, né? Quando foram derrotados, né? E a derrota japonesa foi dramática, porque eles passaram pelas duas bombas atômicas, por uma ocupação militar americana, foram totalmente subjugados, né, uma rendição incondicional, teve que fazer uma nova Constituição, né, em 47, e assinou um tratado para entrar na esfera de proteção americana, né, chamado guarda-chuva nuclear americano, certo? E a partir daí o Japão passa então para o processo de reconstrução. E nós terminamos a aula falando sobre ele, sobre o milagre econômico japonês, né? Então o Japão, a partir da poupança interna, da desvalorização do ien, do investimento em educação e ciência, né? Do importante papel do Estado como motivador da economia, de uma aliança forte entre o Estado e o empresariado, né? Que comungaram seus interesses, né? De grandes investimentos na área de infraestrutura, de muito trabalho e dedicação dos japoneses, né? Inclusive com a poupança interna. Então, a partir de uma série de fatores como esse, o Japão progrediu. Claro, a sua aliança com os Estados Unidos, né? O fato de ter ficado desonerado da Guerra Fria em relação à indústria bélica, a corrida armamentista, a corrida espacial, eles ficaram à margem disso, né? Tanto que eles depois vão amargar um certo atraso no setor da informática, da internet, né? Por conta desse não envolvimento direto com a corrida armamentista e a corrida espacial. Porém, eles canalizaram a energia deles para outros setores, né? Indústria naval, siderurgia, metalurgia, automobilística, eletrônica, né? Microeletrônica mais tarde, né? Robótica. Então, assim, eles canalizaram a energia deles para setores civis e tiveram um grande progresso. O milagre econômico é principalmente ali dos anos 60, 70, onde o Japão cresceu bastante. A década de 60 foi a mais famosa do milagre, né? Onde o Japão cresceu, sei lá, 2 vezes mais que a Alemanha, 3 vezes mais que os Estados Unidos, né? Ele teve uma forte expansão da economia, né? E aí ele chega aos anos 70, muito bem. Porém, nos anos 70, você sabe que ocorreram 2 choques do petróleo, né? O de 73, na guerra do Yom Kippur, entre Israel e o mundo árabe ali, e a de 79, na Revolução Islâmica Iraniana, quando o Khomeini tomou o poder no Irã, e logo em seguida entrou em guerra com o Iraque. São os 2 choques do petróleo dos anos 70. E isso impactou muito o Japão. O Japão é um grande importador de petróleo, né? E o petróleo responde, os combustíveis fósseis, essencialmente o petróleo, por metade da energia do país, né? Outros 30% vem da energia nuclear, uns 14% vem do carvão, né? Então o Japão é muito dependente de combustível fóssil e ele conseguiu superar os choques do petróleo, mudando sua estratégia, né? Por exemplo, realocando suas fábricas, uma parte da sua base produtiva, ali para o leste e sudeste da Ásia, né? Principalmente os tigres asiáticos, chamados novos países industrializados, NPIs, né? Estou falando de Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul, Singapura, né? Os tigres clássicos, né? Que se prestavam a ser plataformas de exportação do Japão, né? Quer dizer, o Japão realoca a indústria para lá e a custos menores, né? Porque lá a carga tributária favoreceu, né? Os incentivos fiscais favoreceu a instalação de empresas, a facilidade na remessa de lucros, leis ambientais pouco exigentes, né? Trabalhadores também disciplinados, né? Um Estado, um certo ar autoritário sobre o cidadão, né? Controlando inclusive o direito de greve, né? Então tudo isso favoreceu o capitalismo japonês nessa região. E essa região prosperará. Os tigres vão ter grande expressão, grande crescimento, com grande impacto social, melhorias sociais significativas, né?
e depois vão transitar para serem países também de ponta em alguns setores tecnológicos, né? O caso mais expressivo é o da Coreia do Sul, né? Se transformou numa referência da tecnologia, né? Na área de telecomunicações, automobilística, né? Kia, Daewoo, Samsung, né? São algumas das famosas empresas coreanas, né? Inclusive, mais tarde, os tigres vão também concorrer com o Japão na indústria de alta tecnologia, né? Assim como a China, né? A China foi um lugar também para onde investimentos japoneses foram canalizados, né? Principalmente naquele processo de abertura que o Deng Xiaoping faz ao final dos anos 70 e dos anos 80, né? Quando ele abriu as zonas econômicas especiais no litoral chinês, atraiu capitais do mundo inteiro, inclusive japoneses. O Japão é um grande parceiro da China, embora eles tenham divergências políticas, tensões militares, né? Eles disputam regiões ali, principalmente ali no Mar da China Meridional, né? Disputam até um arquipélago ali, pequenos rochedos e ilhotinhas, né? O arquipélago de Senkaku, né? Que é um conjunto de ilhotas que o Japão e a China... A China reivindica a devolução, porque o Japão tinha tomado no passado, né? Aí, depois da Segunda Guerra, o Japão transferiu para os Estados Unidos transferiu de volta para o Japão nos anos 70, né? Aí o Japão passou por um grupo de empresários, depois nacionalizou de volta. Isso tudo tem gerado tensões com a China, porque a China está tentando expandir os seus domínios nessa região, né? E também é uma área no entorno que tem probabilidade de explorar gás, petróleo, né? Rotas importantes do comércio marítimo. Então isso gera uma certa tensão entre China e Japão atualmente, né? Mas, resultado, então o Japão nos anos 70, outro processo que ajudou ele a atravessar a crise do petróleo foi o toyotismo, que era um modelo que já vinha desenvolvendo desde a década de 50, né? Um modelo mais racional de produção, né? Rompeu com o Fordismo, aquela produção em série, grande escala, com o mesmo modelo. Não, o toyotismo é uma produção mais customizada, né? O just in time, né? Ajustada à demanda, terceiriza aquilo que não é atividade fim, mecanizou, robotizou, informatizou o máximo que podia a fábrica, né? Diminuindo a dependência da mão de obra. Os trabalhadores trabalham por núcleos, por times, né? Por células de produção, né? E são multifuncionais, né? É um rigoroso controle de qualidade. Então o toyotismo, que ganhou o mundo, inclusive, suplantou o Fordismo. A Toyota se tornou a maior montadora do mundo, inclusive. Também ajudou o Japão, né, a ser mais racional na produção. Passou a investir também em fontes alternativas de energia, né, mais baratas, entre elas a nuclear. E um outro elemento importante também é que ele começa a se dedicar para microeletrônica, miniaturização, revolução técnico-científica informacional. Quer dizer, ele canaliza energia para setores com alto valor agregado, né, que demandam muita pesquisa, muita ciência, eles são muito fortes nisso, né, para poder compensar essa demanda internacional de petróleo caro que ele estava tendo naquele momento. E com isso o Japão supera bem os anos 70, né, da crise. Nos anos 80 o Japão escala para o seu auge, né? A década de 80 é a década de ouro assim, do Japão, né, na sua reconstrução, né? Quando o Japão se torna até uma espécie de ameaça, né, aos Estados Unidos, né? Na época, eu me lembro bem que o presidente Reagan, né, que governou 2 mandatos nos anos 80 nos Estados Unidos, declarou uma verdadeira guerra comercial ao Japão. O que você vê hoje entre Trump e China, né, e o Xi Jinping, naquela época era o Japão sendo alvo de críticas americanas, aparecendo em filme americano como inimigo do americano, né? Existem filmes que tem o japonês como inimigo, né? Filmes antigos que você, que é jovem, não viu, mas pode ver, né? Como, por exemplo, Duro de Matar, o número 1, né? Onde um prédio de uma corporação japonesa em Los Angeles é tomada por terroristas europeus que falam alemão. Então estamos falando de 2 inimigos americanos nessa época, né? A Europa cada vez mais expandindo sua influência, e o Japão, né? E aí aparece o herói americano lá, o policial americano lá, que vai libertar todo mundo dos terroristas, né? Então isso mostra, o filme tem essa caricatura, que o americano é muito bom de fazer isso, né? Faz isso com o russo na Guerra Fria, faz hoje com o chinês, né? Já fez com os árabes, então faz parte do cinema americano vender essa ideia, né? E aí, resultado, pessoal, na época os Estados Unidos se sentiram ameaçados, né? Os Estados Unidos não estavam bem economicamente, né? Tanto que o Reagan adotou aquelas reformas neoliberais, né? Abrir o mercado, desregulamentar a economia, privatizações, né? Para poder tornar a economia americana mais dinâmica, né?
E aí ele pressiona também o Gorbachev na União Soviética para que eles encerrem essa questão da Guerra Fria, da corrida armamentista, que estava sugando muito recurso dos Estados Unidos, né? E abre uma janela para a economia civil, para poder usar todos aqueles artefatos desenvolvidos durante a Guerra Fria, né? Para fins de defesa para a sociedade civil, é o caso da internet, da informática, das telecomunicações, né? E aí, nesse momento que os americanos estão fazendo essa transição, o Japão está se dando muito bem, né? Inclusive comprando símbolos do capitalismo americano, né? Como o Rockefeller Center em Nova York, comprado por uma corporação japonesa, a Columbia Pictures, aquela empresa cinematográfica da mulherzinha com a tocha, tá lembrado aí? Né? A Sony Music contratava os maiores astros pop americanos da época, entre eles Michael Jackson e Madonna, né? Então, assim, era visto como uma ameaça. É claro que tinha muito preconceito contra o japonês nisso tudo, né? O americano estava muito desconfortável com isso. E aí o Reagan chegou a ameaçar de abrir uma guerra comercial, né? Diz que o Japão comprava pouco produto americano e vendia muito para os Estados Unidos, né? E aí o Japão viu o seu auge, né? Porém, ele foi vítima também disso tudo, né? Porque isso encareceu a mão de obra do Japão, houve uma hipervalorização dos papéis japoneses, incluindo o mercado imobiliário japonês, que alcançou a estratosfera, né? O metro quadrado japonês se tornou o mais caro do mundo, né? Uma vez fizeram uma comparação a preços da época, né? Que o metro quadrado onde está o Palácio Imperial japonês em Tóquio, vendido aquele espaço pelo valor do metro quadrado da época, dava para comprar todo o estado da Califórnia, metro quadrado a metro quadrado. Claro que nem a Califórnia estava à venda, nem o Palácio Imperial, né? Mas só para você entender como foi. E isso virou a famosa bolha japonesa. Você que é mais jovem ouviu falar da bolha americana imobiliária que estourou em 2008. Mas nós estamos falando agora da bolha japonesa que estourou nos anos 90. Né? Houve uma implosão dessa bolha. Por quê? Porque nos anos 90 acaba a Guerra Fria. Os Estados Unidos lançam a sua caixa de ferramentas para o mundo. Internet, informática, telecomunicações. Haverá uma revoada de capitais para esses setores da área de TI, né? Que vai levar, inclusive, uma bolha da internet na era do Clinton, nos anos 90. E essa revoada de capitais vai prejudicar as bolsas japonesas, vai haver uma fuga de capitais e vai implodir a bolha japonesa. Então, vai despencar os valores dos mercados imobiliários, bancos vão entrar em crise, empresas vão pedir falência, e aí o Japão entra numa era de estagnação, da qual ele não conseguirá mais sair definitivamente. O Japão se arrasta num crescimento lento desde então, né? Já virou até, já adjetivou até, né? Quando a economia está se arrastando por muito tempo, o pessoal diz que está sofrendo uma japonesização, entendeu? Quer dizer, já virou até adjetivo, né? E aí aconteceu, essa implosão da bolha só não mergulhou o Japão numa crise mais profunda, porque o Estado, já sempre ele, saiu em socorro da economia e das empresas e dos bancos, financiando, né? O que fez explodir a dívida pública japonesa. Hoje a dívida pública japonesa é em torno de 230%, 240% do PIB. Quer dizer, eles têm uma dívida pública que é quase 2 PIBs e meio, pra você entender. Entendeu? E muita injeção de capital. Com isso, evitou-se a falência generalizada, né? Só que isso contraiu a economia. Só que isso fez também japonês ter menos emprego à disposição, e o desemprego começou a afetar principalmente os jovens, né? Que passaram a ter precarização do trabalho, né? Quer dizer, trabalhos mais temporários, menos trabalhos que eles tinham, né? A tradição, né? De trabalhar a vida toda numa mesma empresa, né? Isso começou a ser... Empresas começaram a entrar em processo de falência, né? A Nissan é um exemplo, né? De uma empresa que quase faliu, né? Aí o Carlos Ghosn, esse Carlos Ghosn que agora fugiu do Japão, né? Ele recuperou a Nissan, evitou a sua falência, na época se tornou um verdadeiro herói nacional, né? Mas agora dizem, segundo ele é vítima de um complô, né? Que ele queria fazer uma fusão lá e estavam contra e armaram contra ele. Ficou fugindo misteriosamente do Japão, dentro de umas caixas lá, e foi aparecer lá no Líbano, né? Carlos Ghosn, você tá aí na mídia, você deve acompanhar isso aí. E aí, resultado, então o Japão, ele não é que ele vai
parar de crescer. Ele vai continuar crescendo, mas a taxas muito baixas, né? E claro, vem a concorrência chinesa também. Os anos 90 são muito próximos da China. O crescimento dos tigres, né? O Japão teve que se reposicionar nesse mercado da informática, da internet, né? Ele levou um certo tempo para isso, né? E aí o Japão vai precisar de reformas. Nos anos 2000, o Junichiro Koizumi, né, que foi um primeiro-ministro que eles tiveram, fez alguns ajustes, cortou incentivos, né? Privatizou os correios, né? Fez cortes de gasto público, né? Fez uma reestruturação lá que deu mais um fôlego ao Japão, né? Inclusive aquele partido que governou meio século perde a primeira eleição diante dessa crise toda, né? Mas depois volta ao poder. E atualmente ele é governado pelo Shinzo Abe, né? Que vem bem aí na política japonesa, com pacotes de incentivo, porque o Japão começou a ensaiar uma recuperação, né, nos anos 2000, porém ele foi muito afetado pela crise de 2008 em diante, né, aquela crise imobiliária americana. O Japão depende muito de exportar, né? Então se uma crise afeta o mercado mundial, principalmente os países mais ricos, para onde ele exporta muito, e a China, afeta ele, né? Então ele foi bastante afetado pela crise de 2008, 2009. Quando ele estava ensaiando uma nova recuperação, veio o tsunami de 2011, que impactou o nordeste do país. Eles tiveram que gastar muito com a reconstrução naquela região. Desligaram todas as usinas nucleares do país, né, para fazer revisão delas. Então aumentou os custos com importação de energia, né? Então isso também impactou a recuperação japonesa. E agora, mais recentemente, eles também, como todo mundo, está sendo impactado por essa epidemia mundial, né, que restringiu o consumo e tudo mais. Os japoneses são muito desconfiados, né? É um povo muito cauteloso, então, diante da possibilidade de crise, eles reduzem os gastos, né? O consumo doméstico despenca, né? E aí o Japão, que depende muito de exportar, não está conseguindo, quando tenta ativar o comércio interno, o japonês é muito seguro, né? Eles já, nos anos 90, eles chegaram a ter no Japão, para estimular o consumo interno, bônus de compra, né? O Estado dava bônus de compra para o cidadão. Só que ele guardava o bônus, né? Ao invés de comprar, ele guardava o bônus também, né? Olha como eles são seguros, né? E aí chegaram a ter deflação, né? No Japão já teve plano do governo para ter um pouco mais de inflação, né? Porque quando você tem deflação, você fica tudo paralisado, né? Você não vende, baixa preço. Continua não vendendo, baixa de novo, né? Não é um bom sinal, né? Inflação alta também não. Tem um meio termo aí que precisa ter, né? Juros negativos, né? E o Japão tem um problema sério, ele vem envelhecendo muito, né? O Japão é o país mais longevo do mundo, né? A expectativa de vida está beirando quase 85 anos já, né? Então o Japão é um país muito longevo, é um país que já tem quase um terço da população, 27% da população idosa, né? E isso vai progredir muito até os anos de 2050. E aí, jovens cada vez menos. A crise, a estagnação, né, no Japão faz a dificuldade de emprego dos jovens, né, faz com que eles adiem seus casamentos, né, faz com que eles tenham poucos filhos, né. Os japoneses estão deixando até de namorar, para você entender. Existem documentários que falam sobre isso. Os japoneses estão nem mais namorando. Homens, por exemplo, estão chegando aos 30 anos sem nunca terem tido nenhum tipo de relacionamento sexual. Tem gente japonês casando com bonecas, casando com holografia, né? Porque pagando encontros apenas para ter uma companhia, mais nada, só a companhia, né? Então é um povo que está cada vez mais introspecto, né? Muito envolvido com o mundo virtual, né? E abandonando as relações pessoais, né? E aí isso impacta muito a natalidade. Já teve empresa no Japão de jogos, empresinha de jogos infantis, estimulando natalidade, bonificando trabalhadores, pra você entender. E desde 2015 eles começaram um programa de estímulo à natalidade lá, que ainda não deu grandes resultados, né? A mulher japonesa também está ficando cada vez com mais oportunidade de trabalho no mercado, e aí ela adia também a sua maternidade, como acontece no mundo inteiro. E lá a mulher sofre muita discriminação, né? A mulher japonesa ainda é muito discriminada no mercado de trabalho, quando tem filhos, né? Quando casa, né? Muitos empregadores acham que ela não é capaz de desenvolver as duas atividades com eficiência, né? Quando o filho nasce, a vida conjugal também muda muito, esfria muito. Então, há uma série de elementos culturais, mas também econômicos, que faz o Japão. O Japão é um país que já vem desde o pós-guerra
com uma política de controle de natalidade, liberando aborto e tudo mais, e aí agora estão vivendo um futuro problemático, né? Onde cada vez vai ter mais idosos, menos jovens, menos adultos para sustentar todo esse modelo previdenciário deles, né? Aí isso significa o quê? Ou vou ter que importar mão de obra através de imigrantes, já tem cerca de 2 milhões de imigrantes que vivem no Japão, inclusive os 300 mil brasileiros, né? Os famosos decassegues, né? Muitos foram para lá nos anos 90, né? E aí o Japão vai ter que ou importar mão de obra ou arranjar mecanismos para estimular os nascimentos, né? E esse é um elemento que quem está fazendo projeções econômicas de investimento no Japão olha com carinho, né? E aí o Japão tem que tornar também uma economia cada vez mais competitiva, né? Reduzir custos de suas empresas, né? Aumentar a concorrência, porque o empresariado japonês sempre teve uma certa proteção estatal, né? Então tem que aumentar a competitividade entre eles, ter gastos mais eficientes. O Japão vem mudando, né? Nos últimos 30 anos, eles têm feito reformas para poder, injeções de dinheiro público, para poder ver se reaquece a economia japonesa, né? Mas eles continuam ainda passando por períodos de estagnação muito longos, né? Mais essas crises todas que o mundo vem atravessando, né? Tranquilo, pessoal? Outro drama que o Japão enfrenta hoje também com os idosos, né? Muitos estão passando por dificuldades em função dos seus rendimentos serem baixos e já temos até registro no Japão de idosos que praticam pequenos crimes até para serem presos, né? Para terem um teto, comida e companhia, como alguns dizem, né? Temos casos também, né, nesse período de recessão aí, principalmente depois ali de 2008, 2009, de famílias, né, que não estavam atestando a morte dos seus idosos, né, e mantendo-os em casa após o falecimento. Eles usavam produtos, né, para embalsamar os corpos, né, e mantinham os corpos nos quartos, né, para poder manter o recebimento das pensões, né. Situações assim meio bizarras até, né, mas que mostram, né, reflexos. Jovens que não estavam tendo dificuldade de arranjar empregos e se envergonhavam, né, com suas famílias por não terem emprego, né, porque era uma coisa muito comum na geração dos seus pais, né, chegou-se a falar da economia do pleno emprego no Japão, né, no auge dos anos 80, início dos anos 90, era pleno emprego, né, o Japão importava mão de obra porque não tinha trabalhadores suficientes naquela época, né, tamanha dinâmica da economia, né? Mas com a estagnação que a economia foi sofrendo, com os baixos índices de crescimento, os jovens foram muito afetados. No mundo inteiro, o jovem é o mais afetado pelo desemprego, né? Toda vez que tem crise e tudo mais, geralmente a taxa de desemprego entre os jovens é o dobro da média nacional. Eles são mais fáceis de serem dispensados por terem acumulado menos benefícios, né? E tem menos experiência, né? E no Japão ainda se valoriza muito a questão do mais velho, da hierarquia, da experiência, né? Isso faz parte da sociedade japonesa, né? E aí muitos jovens envergonhados esticavam os seus tempos nas suas universidades, né? Demorando mais tempo que deveriam para se formar, para poder diminuir a pressão pela busca do trabalho, né? E muitos também passaram a sair de casa muito cedo e voltar muito tarde para não encontrar as famílias, né? O Japão, inclusive no auge da crise mundial depois de 2008, nós tivemos casos de suicídios no Japão. O Japão é um país, inclusive, que convive com altas taxas de suicídio, né? Um dos com maiores taxas no mundo, né? Uma das maiores causas de morte entre adultos no Japão é o suicídio, né? É uma sociedade muito hierárquica, né? Cobra muito o resultado, né? Muito competitiva, né? E aí, muitas vezes, os jovens, inclusive, né, são muito cobrados, né? Há críticas, inclusive, às escolas japonesas, né, que são muito autoritárias, muito hierárquicas, né? Exige uma disciplina muito grande dos estudantes, né? Muitos veem com bons olhos, né? Diz que é uma forma de educação que eles têm, que tornou eles um dos países mais respeitados no mundo e um povo muito respeitador, inclusive, né? Mas muitos criticam, né? Diz que é uma pressão muito grande, as crianças ficam sofrendo doenças gástricas, né? Também a pressão que sofrem castigos, né? Até físicos. Muitos jovens se suicidam quando não conseguem fazer a passagem do ensino
secundário, médio para o ensino superior, né? E aí estão fadados a serem eternos técnicos, né? De nível médio, né? E liderados muitas vezes por antigos colegas de sala, né? Então muitos não sustentam muito bem esse peso. E aí no Japão também, a forma como eles enxergam a morte, né? Que é uma passagem, né? Para uma nirvana, para um estágio mais elevado do ser, também facilita, né? E aí eles têm muitos episódios de suicídio, né? Há um bosque no Japão, inclusive, onde é muito comum suicídios lá, né? Houve um momento lá nessa crise em 2010, por aí, que o Monte Fuji, no Japão, né? Muitos escalavam o monte e de lá tiravam sua vida, né? Eles passaram a distribuir placas, inclusive, convencendo as pessoas a não fazerem aquilo, né? Com mensagem de autoajuda e tudo mais, né? Então esse é um outro elemento ali da paisagem. Então muitos jovens japoneses também, como eu estava falando, o emprego, né? Saem de casa para buscar emprego, não encontram e preferem ficar nas praças reunidos esperando o tempo passar, né? Então também cada vez mais sujeito a trabalhos de freelancers, temporários, né? Que não é muito comum, né? Eles estavam acostumados antigamente a ter trabalho formal, a substituir os pais na empresa, né? Havia toda uma tradição, né? E aí não tem acontecido isso, né? E eles muitas vezes se sentem desonrados, né? Mas essa é a trajetória do Japão, né, pessoal? Então é isso. O Japão é um país também tem um grande potencial industrial, né? A indústria japonesa responde por uma parte significativa do PIB, quase 1/3 do PIB. 70% praticamente do PIB são os serviços, né? E a agricultura contribui com apenas 1% do PIB e emprega 3% da população. A agricultura é pequena no Japão. Mas eles se dão até relativamente bem com o espaço que têm e com a população que empregam, né? Eles são altamente produtivos, né? Mas demandam importação de alimentos. E claro, o cardápio japonês se adaptou também à realidade. Muito peixe, né? O país é um arquipélago, é o maior pescador do mundo, né? Frutos do mar, né? Arroz, que é uma prática da Ásia, né? Muitas hortaliças, verduras, né? Usam técnicas como terraceamento, né? Que é plantar em áreas inclinadas usando terraços, hidroponia, né? Plantar mergulhado apenas na água, né? Polderização, né? Que é você criar diques no oceano e drenar aquela região, tirar toda aquela água e a terra aduba e ali você planta, ali você constrói, né? Eles têm feito muito isso, né? Tem também uma preocupação ambiental cada vez maior, foram já muito criticados, né? Pela sua postura ambiental, mas mudaram muito essa relação. Então tem desenvolvido energia sustentável, limpa, né? Muito trabalho com a reciclagem do lixo, né? E reaproveitamento, eles têm se dedicado muito a isso, né? Tornar as máquinas mais eficientes para gastar menos combustível e emitir menos gases, né? Reduziu também a sua agressividade na indústria da pesca, na questão da baleia, né? Embora eles reivindiquem poder ter um pouco mais de liberdade na pesca da baleia, que é uma tradição do país, né? Então, assim, é um país que desenvolveu muitos transportes, né? Principalmente rodoviário e ferroviário, né? Inclusive trem-bala, né? Tem uma das maiores megalópolis do mundo, né? Ali entre Tóquio, Kyoto, Osaka, Yokohama, né? Grande centro de pesquisa, de alta tecnologia. Então, o Japão é um país vanguardista, né? É claro que nos anos 80 ele despontou, né? Nessa área e depois ele foi encoberto um pouco pela a dinâmica da internet, da informática, da telefonia celular, né? Mas ele ainda é um país que destaca, principalmente na indústria da robótica, né? Também tem jogos eletrônicos, eles são muito bons também nisso, né? Biotecnologia, nanotecnologia, inteligência artificial, né? Então, um país muito respeitável, um país que merece a nossa atenção e é bom conhecer um pouco de países como o Japão, né? Que podem servir de exemplo aí para todos nós, né? Naquilo que eles foram felizes e foram exemplares, né? Claro, né? Ok? Espero que vocês tenham conhecido um pouco mais desse país e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Grande abraço.